Graça e paz, meus irmãos. Nós vivemos realmente nos últimos dias e algumas questões têm se levantado. Uma delas diz respeito à mutabilidade de Deus. Para algumas pessoas, Deus ele muda de acordo com, com a sociedade, muda de acordo com a mudança de valores que as sociedades elas experimentam. Por exemplo, alguns anos atrás aqui no Brasil nem se cogitava, né, de um homossexual poder realizar um casamento. Na época do Brasil Império, nós não tínhamos, né, legalizado o divórcio. Hoje em dia nós sabemos que o divórcio está aí muito legalizado, as pessoas se divorciam com muita naturalidade. Para nossa tristeza, existem cristãos se divorciando. Qual o problema nisso? E para piorar a situação, até pastores, né? Aí se pergunta, qual o problema disso? O problema disso é que a Bíblia, ela condena veementemente o divórcio. Então você jovem, que está pensando em contrair um casamento, uma núpcia, pense bem, porque o próprio Jesus disse de que aquele que se divorcia, a não ser que seja, né, pelo caso de adultério, se o cônjuge não cometeu adultério, você vai e comete esse divórcio. Então, se você casar novamente, o próprio Jesus disse, você vai estar adulterando. E ele também falou que aquele que casar com a repudiada, ou seja, o camarada deixou a sua esposa, foi viver com outra, ele está vivendo em adultério. E a mulher que ele deixou, se também casar com outro, também está vivendo em adultério. Então, para você ver como é que o casamento é uma instituição muito séria diante de Deus. E quem falou isso foi Jesus, no Novo Testamento, que as pessoas têm uma triste mania, né, de querer separar Velho e Novo Testamento, como se Deus tivesse mudado em relação àquilo que ele determinou para o ser humano. Em 2 Timóteo 4,3, meus irmãos, diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão ou não suportarão a sã doutrina, a doutrina saudável, a doutrina sã. Isso aqui é antagônico a uma doutrina doente. Mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Então, o que está sendo escrito aqui em 2 Timóteo 4,3 é de que nos últimos dias, e nós já estamos vivendo esses últimos dias, se levantariam líderes que iriam, não é, amontoar em torno de si pessoas que iriam seguir esses líderes de acordo com o seu próprio entendimento, ao seu bel prazer. Pessoas que iriam pegar a palavra de Deus e iriam começar a pregar absurdos. E nós já estamos vivendo esse tempo. Nós já vemos aí pastores que pregam, não é, que o homossexualismo é algo normal, é algo aceitável, que realizam casamentos homossexuais. Não é preciso dizer que a Bíblia, de A a Z, né, de Gênesis ao Apocalipse, ela condena veementemente o homossexualismo. A própria história mostra isso. Nós nunca tivemos igrejas para homossexuais. Isso é uma coisa recente, isso é uma coisa da nossa época. Por que é uma coisa da nossa época? Porque não era aceito antes. Isso é o quê? Cumprimento de profecia. Se você quiser, depois você clica aí, assista um vídeo que nós disponibilizamos que mostra alguns versículos mostrando que essa prática é pecado. Então, como é que alguém se denomina pastor e abre uma igreja e fala, não, está tudo certo, não é mais pecado, Deus mudou? Isso era tão grave que no Velho Testamento, por exemplo, os homossexuais eles morriam apedrejados se fosse pego um homem deitado com outro homem. Então Deus ele criou macho, Deus ele criou fêmea, ele os abençoou. E se você está nessa situação, você não nasceu assim. Isso é mentira do diabo. Isso é plano de Satanás para acabar com a sua vida. Se arrependa, volte-se para Deus, saia dessas casas que você está frequentando. Isso não é uma igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo não existe homossexual. Se alguém está nessa situação, é porque ainda não conhece Jesus como seu Salvador e como seu Senhor, não se submeteu ao seu senhorio.
Então, eu também gostaria de ler aqui uma escritura que está em 2 Coríntios 10, a partir do versículo 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então nós vemos que nos nossos dias, muitas pessoas, muitos ditos sábios, psicólogos, especialistas, porém pessoas que não têm Deus, não têm uma experiência com o Senhor, têm se levantado e têm modificado a sua opinião. Então, é como eu falei, uma sociedade, uma nação que não permitiu o divórcio, hoje o divórcio é uma coisa normal. Então a sociedade mudou em relação ao divórcio. Uma sociedade que não aceitava o homossexualismo, hoje o Supremo Tribunal Federal desrespeita a Constituição e libera o casamento homossexual. Então a sociedade ela é assim. E não se espante se no futuro eles vierem a liberar a pedofilia. A pedofilia hoje é crime, mas amanhã pode não ser. Você quer um exemplo? Na Grécia Antiga, o homossexualismo era normal. Os gregos aceitavam o homossexualismo. E naquela época nós já tínhamos o quê? Tínhamos a igreja. Nós já tínhamos Paulo falando contra o homossexualismo. Porque o Senhor, ele não seguia. O Senhor, ele não é moldado pelo pensamento humano, pelo pensamento político ou pelo pensamento cultural. Então você não se espante se vierem a liberar. Por quê? Porque lá na Grécia Antiga, todos nós sabemos, a história mostra isso. Inclusive tem até um gay famoso aí, né, que se utiliza da história, né, para reivindicar, né, a liberação do sexo entre crianças. Ele se utiliza desse evento que ocorria lá na Grécia Antiga. Então, na Grécia Antiga, a pedofilia era normal. Os filósofos, eles pegavam as crianças, mantinham relacionamento sexual, inclusive com o consentimento dos pais dessas crianças. Então, isso é o quê? É um pensamento de uma sociedade, é um pensamento cultural. Mas será que Deus se molda pelo pensamento cultural? Pelo pensamento da sociedade? É o que nós estamos lendo aqui nesse versículo. Veja o que continua falando aqui. Levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então nós, verdadeiros pregadores do Evangelho, levamos as pessoas de maneira cativa, de maneira prisioneira ao pensamento de Cristo. Por que ele fala pensamento cativo? Porque muitas vezes esse pensamento ele vai contra a sociedade, vai contra a maioria, porque a sociedade muda, os valores culturais mudam, mas a mentalidade de nosso Deus não muda. O que é que a palavra de Deus diz? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso está em Hebreus 13, 8. E quem é Cristo? Cristo é Deus, está lá em João 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É nisso que nós cremos. Então, as sociedades mudam, tudo muda. Agora, a palavra de Deus ela é imutável. O que era pecado no Velho Testamento continuou sendo pecado no Novo Testamento e continua sendo pecado em nossos dias. Então, que você possa acordar, despertar desse sono, porque não se enganem, não adianta. Eu estou na igreja falando de Jesus, estou cantando, estou pregando, estou lendo a Bíblia e vou ser salvo. Não vai. Aquele que não obedece à palavra de Deus, a palavra de Deus é muito clara. Ele é considerado, ele é taxado como um mentiroso. O que diz a palavra de Deus? Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos é mentiroso. E a verdade não está nele. 1 João 2,4. E são esses que o Senhor vai dizer no último dia. Não vos conheço. Mas, Senhor, eu pregava em teu nome. Senhor, eu cantava em teu nome. Senhor, eu era um cantor gospel. Eu era um pastor. E o Senhor vai dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, homossexualismo é iniquidade, divórcio é iniquidade e um monte de outras coisas. Eu falei esses dois porque são as duas coisas que mais estão sendo
divulgadas, né, como se fossem normais. E eu estou aqui para proclamar que não é normal. Se você quiser ser salvo no Senhor Jesus, aceite-o, abandone a sua prática e corra para Jesus. Ou então você vai ser condenado e vai para o inferno. Que Deus abra o teu entendimento no nome de Jesus.